Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carnaval Sem Julgamento. Aqui a gente segue com a proposta de falar de carnaval o ano todo. E fazendo o quê? Entrevistando as principais personalidades do mundo do samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. Quem faz e acontece na Marquês de Sapucaí e no Anhembi. Ao meu lado, Bruno Chateaubriand, meu colega. Hoje a gente do ladinho, pertinho, você não está de forma remota, melhor, né? A gente melhor. encosta um no outro, né? Fica tudo mais quente, né, Bruno? Verdade, mas antes da gente começar, para explicar para quem está assistindo a gente quem é o nosso convidado de hoje, deixa eu dar um beijo nessa pessoa maravilhosa que está sempre pertinho. Dá um beijo falando do trabalho, paixão, gente. Falando do trabalho dela, irretocável, estudiosa, CDF, sabe aquela pessoa que busca informação? É mesmo? É maravilhosa. A gente faz o que a gente gosta porque é com paixão, né? É verdade. E acho que a nossa entrevista hoje vai trazer muito disso. Pois é, uma história linda, porque começa esse personagem do Carnaval do Rio de Janeiro. Ele começou a história dele no Carnaval em 1997, assistindo pela televisão um espetáculo ainda de Joãozinho 30. Então, dali nasceu essa paixão pelo carnaval, se tornou um grande carnavalesco, campeão do carnaval em 2024. Tarcísio Zanon, da Unidos do Viradouro. Obrigado, Tarcísio. Ai, gente, que prazer recebê-lo, viu? Obrigada de estar aqui com a gente. Prazer todo meu. O Bruno já querendo me emocionar logo no início, né? Eu já sou chorão. Não, felicidade de estar aqui. É sempre muito bom a gente falar de carnaval. É uma troca intensa, né? A gente aprende muito. E bora falar de carnaval, que os tamborins já estão se esquentando aí. Carnaval 2025, vem que vem. Vem que vem. E sabe o que eu queria até comentar, Bruno? Começar com essa história que você citou de 97, que é um start para o Tarcísio ser o carnavalesco ali que ele é hoje. Mas eu acho que antes disso você já tinha uma veia ali do carnaval muito aflorada, com um gosto seu ali muito envolvido, até por conta do trabalho do seu bisavô, não é isso? Isso. O meu bisavô, ele traz para o Rio de Janeiro uma fábrica de chapéu de palha, né? E a cidade inteira da onde eu venho, que é Cantagalo, na verdade é um distrito de Cantagalo, interior do Rio. Ela vive em torno dessa fábrica que Como produz... chama? É Zanon. É Santa Rita da Floresta. A cidade é Santa Rita da Floresta. O nome da fábrica é Zanon, é o nome da família. E aí, eu vi a minha avó, minha mãe costurando e vi os carnavalescos do Rio indo lá para produzir também o que eles queriam, o chapéu debré, levando os desenhos. O Joãozinho chegou aí, Maxi Lopes chegou aí lá. E eu era criança, eu ficava olhando aquilo, gente, era muito distante pra gente, né? A gente via tudo pela televisão. E ali aquilo foi crescendo em mim, né? Até hoje minha família ainda produz, né, esse chapéu de palha para vender para o Carnaval do Rio de Janeiro. Então eu já estou nessa indústria criativa na veia, né? Na família. E é tão interessante quando ele puxa isso, Paula, porque a gente ouve a história de muitos carnavalescos de uma outra geração. Você vem de uma geração que o que te impactou é um final dos anos 90, né? É um momento já muito televisionado, pré-redes sociais ainda bem, né? Que a rede social vem bem depois. Mas é interessante como chegou essa paixão. Foi só pela televisão e dali você começou a se desenvolver, a buscar esse lugar além dessa indústria criativa que você já participava, no caso da realização dos chapéus da sua família? Então, eu acho que esse período ele foi um período muito pujante do carnaval, né? Lá no interior existia escola de samba, ainda existe, mas não tão forte quanto era na época. E eu já produzia fantasia, alegoria, com 9 anos, 8 anos de idade. Já desenhava, pintava. Eu achei isso nas minhas pesquisas e falei, gente, com 9 anos ele já estava desenhando fantasia, pintando alegoria. E era um momento, assim, mágico para mim, porque... Era um momento em que eu podia exercitar uma aptidão que eu já tinha, né? E a cultura ali também era muito pujante, era muito formatada, as pessoas se influenciavam naquilo ali e me apoiavam. Com 9 anos eu fiz uma exposição de quadros lá na Biblioteca Municipal da cidade. Então, eu pude... exercitar essa arte na minha vida, na minha infância, né? Com um olhar muito lúdico, sem muita técnica, mas que a gente fazia com muito amor. E esse amor se perdurou, né? Porque eu passei a estudar a minha vida inteira para chegar onde eu estou hoje e poder produzir carnaval. Foi aquele olhar daquele carro do Joãozinho 30, do Trevas e Luz. O Abre Alas. O Abre Alas, que naquele momento, sabe, quando tudo para...
eu era uma criança, olhei para a TV e falei assim, eu quero isso para minha vida. E aí toda a minha vida eu formatei para fazer isso e acaba que na Viradouro também, exatamente, né? isso que eu ia comentar, que 97 foi um ano importante para Viradouro, né? Foi um ano que ela vence, traz uma vitória. Foi um momento de virada de ciclo do Joãozinho 30. Ele conquista um carnaval e você agora, 2024, você também conquista um carnaval. Exato. É interessante a gente até trazer esse momento de um início de uma trajetória e parece que você cumpriu, né, um ciclo completo para chegar aí essa grande vitória em 2024. Passa assim um filme na sua cabeça de como foi essa trajetória? Passa, porque eu tive que sair muito cedo de casa para estudar, né? Eu saí com 14 anos, eu passei para a Escola Técnica Federal em Campos, e na época era tudo muito mais difícil, né? E aí eu queria aprender artes de qualquer forma. E aí, com o apoio dos meus pais, eu fui com 3 primos para Campos dos Goytacazes, morei lá por 10 anos, estudei, me formei, fiz a minha graduação. A sua lá. família mora onde? Minha família é de Cantagalo. Cantagalo. Campos é a maior cidade do interior do estado e é 200 e poucos quilômetros de Cantagalo. E aí eu tive que sair porque é uma cidade muito pequena, não tinha como eu estudar o que eu queria estudar em Cantagalo, né? E quando, por exemplo, em 2020, que a gente ganha o carnaval com as ganhadeiras, na Viradouro, 23 anos depois do campeonato do João, eu me lembro que na apuração, quando vieram me entrevistar, eu não conseguia falar, eu só chorava. Porque parece que ali foi essa coisa do ciclo, né? Foi uma coisa que, naquele momento que eu sonhei em estar naquele lugar, e eu consegui estar naquele lugar e consegui, de alguma forma, contribuir para essa outra estrela. Então, mas é destino, né? Mas é engraçado, quando você fala do seu carnaval de 2020, e aí a gente puxa para 2024, é porque eu acho que 24 é um carnaval só seu, né? Por isso que eu puxei para 24. Você ainda não tinha foi... parcerias, que são parcerias Sim. que a gente vai destrinchar aqui ao longo da nossa conversa, porque tem uma série de parcerias. Mas eu vejo que 2024 é um carnaval seu, né? Com a sua cara, com o seu olhar, né? Eu tive a oportunidade de visitar seu barracão antes. E aí eu vi ali o Tarcísio de verdade, né? Todo o trabalho dele, sem nenhum tipo de, né, parcerias que são normais na vida, a gente realizar parcerias. Mas no seu caminho a gente começa a enxergar aí o olhar individual seu, né? De como reproduzir aí uma história, contar uma história através de fantasias, alegorias, né? Por diversos setores e pedacinhos dentro desse espetáculo. Quando a gente trabalha a parceria, é muita negociação, né? A gente está o tempo todo negociando. E você tem que ter o cuidado de entender quando o outro também tem uma ideia muito boa e o outro precisa colocar aquela ideia. Quando você está numa carreira solo, tudo parte de você, né? A primeira ideia, as decisões. É a tua alma que está ali. E esse ano foi bem assim. Eu tenho feito alguns enredos que são ligados à espiritualidade, a esse lugar mais místico também, que eu gosto muito desse oculto, dessa terceira energia, e acaba que eu fico muito aberto para essas energias, né? E as pessoas costumam dizer que eu nem desenho, né? Que às vezes parece que eu estou psicografando o meu trabalho. E é realmente isso, assim. Por exemplo, quando a gente fez Rosa Maria Egipsíaca, em 23... que foi um trabalho bastante elogiado, aquela abertura. Eu me lembro de quando eu estava pintando a abertura. Eu queria fazer uma abertura completamente cobre. Eu queria que tudo fosse cobre. E aí, eu queria que fosse um cobre azinabrado para lembrar esse metal que vem do Benin, né? Da nossa personagem, que ela era do Benin, da mina, da zona da mina ali. Só que aí, do nada, caiu sobre o papel um verde água, uma aquarela. E eu olhei aquilo e falei assim, gente, nunca vi essa mistura de cores, o cobre, o laranja e o verde água. E o verde água caiu sobre o papel. Que interessante. E quando eu vi, eu falei assim, gente, isso é sensacional, nunca vi essa mistura de cores. E aí foi tipo um sinal também de que aquela energia estava ali
me contribuindo para aquela colorometria, que foi super elogiada, né? Muito. E eu acho que você tem muito essa questão dos sinais e dessa percepção dos sinais. Você contou essa história do enredo de 2023, mas tem muitos outros. No enredo das ganhadeiras, você também tem uma história envolvendo a água, não tem? Tem muitas. Nesse ano também você tem uma história também de um recado que você recebeu que você deveria desfilar, tipo, ao lado das baianas, esse ano em 2024. Sim, foi um presente. Conta primeiro esse das lavadeiras e depois a gente conta esse das baianas. Esse do aquário, né, foi uma coisa... Isso, da comissão de frente, de trazer a sereia dentro do aquário, tem toda uma história bacana no entorno disso. Foi realmente uma mensagem sobrenatural, porque eu tinha o projeto, eu queria muito fazer a sereia, né, um aquário móvel, e na época eu procurei todos os profissionais que poderiam nos ajudar. O primeiro lugar que eu fui foi no Aquarrio, procurei o técnico e ele falou assim, olha, isso é impossível, nunca em nenhum lugar do mundo se fizeram um aquário com 200 toneladas de água em movimento. O problema era o em movimento e na abertura da escola. E aí eu comecei a procurar alguns profissionais e ninguém tinha coragem de levar aquele projeto à frente. Eu fiz o seguinte, conversando com o Alex Neural, o Marcos, né? E deixei o projeto de lado. Mas com o coração doído, porque eu queria trazer a sereia, porque a sereia era a voz que fazia com que as ganhadeiras cantassem, né? A mística a sereia cantava e as lavadeiras replicavam à beira do Abaeté. E aí, o que eu fiz? Deixei de lado. Um dia, o diretor, que é o Dudu Falcão, não sabia do projeto, ninguém sabia do projeto, a não ser nós 4. Ele chegou no barracão, tinha ido no pai de santo dele, numa gira de santo, e aí o Zé falou com ele que ele deveria falar comigo um recado de que a escola... a escola estava com a ideia de trazer uma pessoa envolta de águas, e que aquilo precisava acontecer para a escola se sagrar campeã. E aí ele chegou na sala e me contou essa história. Eu estava com um projeto, sem mentira nenhuma, gente. Estava aqui, o Dudu aqui na minha frente. Eu peguei e fiz assim, olha isso, Dudu. E me arrepiei todo na hora. E aí me imbuí de lutar, de chamar os profissionais que a gente tinha nas mãos, né? Profissionais de carnaval, como Pina, que faz acrílico, como Jamaica, que faz trabalho de água, o Berg, que faz toda a parte de hidráulica. E aí todo mundo muito temeroso. Eu falei assim, não tem como a gente não fazer, porque foi o seu Zé que mandou o recado. E aí levamos o projeto para a presidência, eles aprovaram. Foi um orçamento bem complicado, um orçamento bem alto, um risco bem alto. E a gente foi atravessando vários problemas durante o processo, né? Porque quando a gente conseguiu construir o aquário, a gente teve um problema com a água. Foi um problema a água ficava turva, né? A água ficava turva e eu precisava... eu queria uma atleta de apneia negra, só tinha uma no balé aquático. No balé aquático do nacional, né? De nado nacional. De nado, nado artístico. Nado artístico, que era a Ana Gil. Ela era evangélica. A gente teve que fazer... ainda é evangélica, a gente teve que fazer um trabalho de convencimento com ela. Ela aceitou. E assim, por fim, eu me lembro que era 2 de fevereiro... Olha a métrica. No dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, eles fazem esse teste, né? E o carnaval esse ano foi meados de fevereiro, se não me engano foi dia 13 de fevereiro, o nosso desfile. E foi só dia 2 de fevereiro que a gente conseguiu fazer o teste, dar tudo certo. Aí a gente teve que contratar um caminhão de água mineral, com água mineral para conseguir fazer aquilo dar certo. E foi assim uma comoção no dia 2 de fevereiro, quando a gente viu que a sereia deu certo. E quando entrou na avenida foi aquela magia, né? De tanta luta para a gente conseguir fazer aquele trabalho. E realmente o seu Zé estava certo. Estava certo, que a gente tem uma das comissões mais marcantes da história. Todo mundo lembra da sereia dançando no aquário, nadando ali no aquário, né, gente? Foi o máximo mesmo. E aí a gente recebe também outra mensagem, você, no caso, em 2024, de onde você precisava estar durante o desfile, não é isso? Porque geralmente, quando a escola está entrando, eu imagino que os carnavalescos fiquem ali meio no joelho, ali na viradinha, onde vão virando as alegorias para entrarem ali na avenida. Isso. Mas o que deu para esse ano mudar? Eu nunca não fico nesse lugar, assim, enquanto a escola inteira entra.
o Bruno sabe, a gente sabe de tudo que vai acontecer, né? Todos os comandos estão ali nas nossas mãos. Então, enquanto tudo não está certinho, não dá para entrar. E aí eu recebi um recado de um pai de santo através do Julinho, nosso mestre-sala. E foram alguns recados, né? O Alex e Fábio tinha que estar na cabeça da escola, o Marcelinho tinha que estar perto da bateria e eu tinha que estar próximo às baianas. Eu falei, meu Deus, o que será que vai acontecer? E eu fiquei perto ali da Macharete, a Macharete estava atrás das baianas. Eu fiquei brincando com a Macharete, falei, vou ficar aqui, só que até a primeira cabine. E aí eu fiquei olhando tudo muito atento, porque eu falei, deve acontecer alguma coisa e eu tenho que dar algum comando aqui, já que eu recebi um recado. Só que aí foi um presente que o Vodun quis me dar, porque quando a gente teve a ideia de trabalhar aquela questão da luz, da luz neon, a roupa era toda preparada para isso. Eu fiz um teste com o Césio com uma roupa em janeiro. E deu super certo o teste. Eu lembro que estava tendo ensaio de bateria da Tuiuti. E a cabine de luz é lá no finalzinho, é lá na última cabine. E aí, acabou o ensaio da Tuiuti, a gente acendeu o neon, o combo blue, né? Todas as luzes azuis em uma roupa. E o pessoal que estava saindo da Tuiuti começou a gritar. Ah! Aí eu falei, gente, isso vai dar certo, é gol. Só que a comunidade não sabia, as baianas não sabiam que a roupa delas ia acender. E aí, quando acendeu o combo blue e que elas acenderam, elas ficaram numa alegria. Uma catucava a outra, gritando assim, meu Deus, a gente está acesa, a gente está brilhando. Eu falei, eu peguei aquela energia para mim e parece que aquilo descambou no que foi, né? E foi um presente do Vodun para mim, assim, ver a felicidade de ver aqueles corpos iluminados, né? E elas tão felizes com isso. Foi realmente mágico aquele momento. É porque é interessante aí quando você puxa esse lugar das baianas, principalmente, porque a gente gosta frequentemente de contextualizar um lugar. As pessoas às vezes enxergam o espetáculo, a escola de samba, e acham que aquilo que o desfile é o que determina uma escola de samba. E na verdade, não. O desfile só existe porque por trás disso existe a vida verdadeira de uma escola de samba. E as baianas, elas representam muito esse lugar, né, também. Que é a vivência corriqueiramente, durante semanas, ao longo de um ano, ou, né, que está lá todo mundo confraternizando, conversando, fofocando, que não existe nada melhor do que fofoca em quadra de escola de samba, né? Então, é muito bacana ter acontecido esse momento nas baianas, né? De ter provocado essa euforia e essa surpresa. Interessante até saber que era uma surpresa, que elas não sabiam, né? Como é que vocês conseguiram isso? Então, na verdade, tudo foi surpresa. Esse ano a gente tem uma surpresa também, mas eu não posso deixar a surpresa para eles, porque pode acontecer... para eles, eu achei que ia falar para vocês. Não, porque pode acontecer um susto, assim, nas pessoas. Tem coisas que, por exemplo, teve uma vez na Estácio, eu fiz um carro que ele era todo vermelho, foi em 2018. E aí eu não avisei que teria efeito de fumaça. E vermelho já lembra fogo. Já lembra fogo. E aí, do nada, as composições todas em cima do carro... E começou a sair aquela fumaça na curva. E o povo começou a descer. Gente, tá pegando fogo no carro. Eu falei, pelo amor de Deus, volta, 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 volta. É fumaça do carro. Então, tem efeitos que a gente tem que falar para as pessoas não se assustarem. Mas esse era um efeito que eu saberia que aquilo ia contagiar. Então, a gente deixou no off mesmo para que acontecesse essa energia. Mas eu não sabia que seria tanto. Eu pensei que seria um pouco menos, e por isso que o Vodun pediu para eu estar ali, para eu poder sentir essa energia dessas mães, né? Vodun, que significa tudo de bom para você, né? Tudo de bom para você. Vodun, da língua Fon, né? Uma coisa uma tradução que eu aprendi lá no Bogum, em Salvador, e que me desconstruiu também. É tão importante a gente aprender com esses enredos, né? E eu falo assim, a gente tem um papel tão importante quanto carnavalesco, né? De poder contar essas histórias, de poder reorganizar esse imaginário brasileiro. De colocar luz sobre histórias não tão conhecidas. O de Rosa Maria Egipsíaca é um exemplo mais latente que a gente tem. Uma história que você descobriu num livro, num sebo, e que hoje está em escolas. É material didático em escolas hoje, para serem estudadas em escolas da rede pública, né? Sim, diariamente as pessoas me marcam agora comprando a nova edição do livro, eu republico. Quando lançou o enredo, ela foi o nome mais pesquisado no Google.
Então, a gente não tem noção da vitrine que o carnaval né? O tamanho e a proporção do que a gente pode fazer para contribuir, para contar a história dos verdadeiros heróis, das pessoas que fizeram essa história, né? Que fizeram a nossa cultura, o que nós somos. Nós somos essas histórias. Eu acho que essa nova geração de carnavalescos, esses novos enredos, tem ido muito por esse caminho também. Eu fico muito feliz em de busca poder de uma brasilidade, né? A gente falar de uma co-irmã, o efeito Portela esse ano, com o livro que virou tema do enredo, que acabou sendo o livro mais vendido na internet. Isso, olha, você ainda incentiva a leitura, traz luz sobre tantos assuntos de grande importância para o país, né? Sim. Mas você não considera isso também uma responsabilidade muito grande? O momento da escolha? Eu acho que é o momento mais importante, assim, de quando você define o próximo carnaval, é o momento da escolha do enredo, porque é a página em branco, né? É o que você vai vivenciar aquele ano todo, né? É o que a comunidade, como você falou, vai vestir aquele ano todo. Então é preciso você pensar em algumas coisas, você precisa pensar em pautas que sejam atuais, você precisa pensar no que a comunidade gostaria de vestir naquele ano. Isso que eu iria te perguntar, porque é tão importante essa conexão do artista com a verdade da agremiação que ele representa, né? A história que vai fazer com que aquelas pessoas tenham um brilho no olhar cantando, né? Querendo entender melhor aquela narrativa. Então, eu acho tão bacana quando você puxa por esse lugar, porque é essa sensibilidade que o artista muitas vezes tem que ter, né? E o Oswaldo Jardim, lá carnavalesco do passado, ele comentava muito isso, né? De você sentir a verdade daquele núcleo de pessoas, né? Para que elas pudessem brilhar ali com seus olhos, com as suas bocas, cantando e fazendo com que o espetáculo andasse. E aí eu trago um lugar para você, Tarcísio, assim, meio sensível sobre o espetáculo nos dias de hoje. A iluminação. Sob o meu ponto de vista, né, que aí conversando com pessoas, artistas de outros lugares do planeta, das coisas mais bonitas que a gente carrega no nosso espetáculo é exatamente a autenticidade das escolas de samba, a verdade dos componentes das agremiações. E quando a gente traz muitos efeitos de luz, a gente desfoca esse olhar para quem é protagonista de verdade, que o protagonismo está exatamente naquelas 3.000 pessoas que representam uma agremiação. Como você lida com isso? Eu tenho muito cuidado, assim, porque eu aprendi com a titia Maria Augusta que carnaval é volume, é cor, é brilho, é o detalhe, é o exagero, é a nossa forma de fazer arte. Isso nunca pode ser descaracterizado, né? É um cuidado que eu tenho. Eu hoje vejo a iluminação como um ganho para trazer uma atmosfera para determinados momentos do desfile e para iluminar esses corpos, né? Eu acho que o que a gente conseguiu com a Viradora esse ano, eu achei positivo a forma como a gente utilizou a luz, porque foram em momentos pontuais e a arte carnavalesca ela não deixou de estar ali, né? Como eu estava falando sobre o enredo. O enredo ele precisa propiciar para o componente a fantasia. O componente precisa estar fantasiado. A gente consegue fazer um exercício muito legal com os destaques, por exemplo, porque como são figurinos únicos, você sabe que cada um tem um perfil. Então, você vai fazer um figurino, você vai escolher um personagem para um perfil de um artista que vai estar representando aquele personagem. E quando a gente pensa no macro, que é uma escola de samba, a gente precisa também pensar qual é o perfil dessa escola, qual é o perfil do personagem que essa escola vai vestir. E o quanto a gente pode exagerar, iluminar esse corpo, né? Então, eu tenho muito cuidado para que... Tenho um pouco de receio como alguns carnavalescos têm pensado isso, né? De virar uma parada iluminada, de apagar em dados momentos para esconder alguns defeitos. Então, eu acho que tem que ser pensado exatamente o contrário. A gente tem que usar a luz para enaltecer o trabalho carnavalesco, a nossa forma de fazer arte,
que os nossos mestres nos ensinaram. Joãozinho, Rosa Magalhães, Renato Lage, tantos outros que não vou falar o nome de todo mundo aqui, senão vou esquecer. Mas eles fundamentaram, eles pavimentaram o que é a arte carnavalesca, né? E os novos carnavalescos, eles precisam levar isso, porque senão a gente vai perder o que a gente tem de melhor, que é a nossa identidade, a nossa forma de fazer. Sob essa sua ótica de tamanho, de suntuosidade, eu coloco aqui em tônica aqui para a gente falar também da história dos carros com 3 chassis. Você tirou um pouco isso, né? Começou a dar mais destaque para os componentes, para os foliões, né? E diminuiu um pouco essa suntuosidade dessas alegorias. Assim, quando eu propus isso, o primeiro ano foi foi na Rosa, né? Em 23. Eu queria... A abertura da escola é sempre uma coisa muito esperada, né? A gente precisa ter uma suntuosidade, a gente precisa ter o pé na porta, né? Vamos botar o pé na porta, chegando. Só que eu percebi que ao longo dos anos, os abre-alas começaram a ficar muito grandes, eram 3 chassis, eram lindos, ficam suntuosos, mas ficam mornos, frios. Sim. Fica sem vida, sem vibração, sem troca com o público. E aí eu pensei numa dinâmica diferente de abertura, que eu pudesse intercalar alas, carros com bastante pessoas, e ala, carro, pé de passagem, para ter esses altos e baixos, né? E quando a gente fez isso na Rosa, eu fui totalmente receoso para fazer, mas vamos fazer. E deu super certo, porque dá a impressão de que a abertura ainda é maior, porque o meu trabalho... a minha forma de trabalhar é a seguinte: eu gosto de trabalhar primeiro as alas, o meu momento de laboratório é o momento do protótipo. Tudo que eu faço no protótipo sobe para a alegoria em termos de material, em termos de tudo que a gente testou ali, né? Para poder dar crescer essa estrutura e dar essa unidade visual e, além de tudo, reaproveitar os materiais. Porque tudo que sobra da ala... de corte, de qualquer sobra, a gente acaba utilizando no carro. Então, por isso que sempre vocês vão ver nos meus trabalhos, na abertura ou numa ala que vem à frente de um carro, a mesma materialidade. Isso é para economia também e acaba dando um visual maior. Então, eu consigo dar essa unidade e consigo amplificar esse visual. Agora, uma outra coisa que eu ia te perguntar, até foi uma questão que eu conversei com vocês depois do Carnaval, até com você mesmo. A gente hoje vive, como você falou, da Maria Augusta falando do exagero no Carnaval. E a Viradouro, especificamente, esse ano ela veio com uma comissão de frente impactante, né? Que chamava muita atenção, tinha um elemento ali, né? Que todo mundo se divertiu, virou case nos programas de televisão. Que era a cobra. Que depois a gente vai contar que ela tem até um apelido. Ganhou um apelido. Pois a cobra. E aí aquilo ali... impacta a pessoa e a pessoa precisa de um determinado tempo, inclusive para elaborar um processo de o que eu vi, que incrível. Logo depois, num espetáculo como Escola de Samba, você vem aí com o casal de Messalha e Porta-Bandeira, né? Então, o que eu questionei vocês é exatamente também dosar esses altos e baixos, né, de impacto visual e do exagero. Né? Porque é um exagero necessário, porque a arte carnavalesca tem isso também. Esse lugar de comissão de frente, principalmente, é o primeiro impacto, é aquela história. Mas muita gente estava ainda elaborando aquele processo da comissão de frente com muitas informações e muito interessante, e acaba que aí chega um outro lugar importantíssimo da escola de samba que você não consegue nem realizar direito o que eles estão fazendo ali na sua frente por conta do que veio antes, né? Então, esse excesso de informações muito bem elaboradas, juntinhas, elas às vezes prejudicam também. A gente conversou isso. Protagonismo, sim. E por questão de regra, hoje, de logística dentro do sistema carnaval, vem comissão de frente, Messalha e Porta-Bandeira, né? As escolas estão usando muito esse panorama, né, dentro da distribuição em um desfile. E aí a pergunta que eu faço para você, porque eu, por exemplo, eu mesmo, eu me arrependo de não ter visto determinados pontos e movimentos de dança da Ruth esse ano por conta do impacto da comissão de frente, né?
Como dosar isso, Tarcísio? Ela é a pergunta difícil que eu vou te fazer. Como dosar isso? É um exercício difícil, mas assim, o que a gente tem feito é diálogo. Hoje, tudo que a gente pensa sobre a abertura da escola até esses dias eu coloquei no meu story. É conversado entre o casal, a comissão de frente, eu, Márcio Moura, que é o diretor cênico, né? Então, cada vez mais a Viradouro, com essa equipe, vai fazer um trabalho de abertura em conjunto, para que todos possam ter o seu protagonismo e ter o seu momento de explosão, né? É claro que a gente quer impactar, a gente quer chegar com o pé na porta, que a gente quer que cada um tenha o seu momento, mas a gente quer também, acho que é um princípio da Viradouro, né? A Viradouro é uma escola, uma equipe muito coletiva, é uma criação muito coletiva. E a nossa abertura, esse ano, vai ser coletiva. Vai ter um momento em que acontece algo na comissão, que vai acontecer junto com o casal, que vai acontecer junto com a ala, que vai acontecer junto com o carro. E todos vão brilhar juntos, né? E vai ter um momento de protagonismo de cada um. Isso vocês vão ver. É um teste, né, que a gente está fazendo. Esse ano a gente começou a fazer um pouco isso com a luz, mas esse ano a gente vai elaborar isso um pouco melhor. E eu espero que a gente consiga desconstruir isso que você falou. Porque eu acho que o casal precisa do seu protagonismo também, né? Claro. Acho que já é um exercício que se vem fazendo de diminuição dos tripés, falando da comissão de frente. Que impactava, né, o casal. Tapava o casal, de ter uma comissão de frente também 360 graus, que possa contemplar todo o público, e de ter um momento de ápice, de entrada para o casal. Então, tudo isso a gente tem dialogado e eu acho que a gente vai conseguir melhorar muito essa questão. Ai, que bom. Fico tão feliz de você falar isso. Porque eu te escuto pra caramba, né, amigo? Não, parece que eu já vou me sentir assim, mas não é isso não. Mas eu fico tão feliz. No momento você fala de uma comissão 360 sem coxinha de teatro. Nossa! Né? Uma comissão 360 é música para os nossos ouvidos. Não só para nós, mas para o público também, exatamente, né? Uma coisa que a gente bate muito a gente defende muito isso. É que é um espetáculo extremamente plural e tem que ser para todo mundo que está assistindo, né? Aquele espetáculo não é feito para 4 módulos de julgamento, né? Não, é triste, porque você paga, né, para assistir um espetáculo. E aí você tá do outro lado, aparece alguma coisa na tua frente, não vê nada. Ou você só vê o backstage, ou você só vê as costas de um tripé, de um elemento cenográfico, né? Não, e o casal, gente, a bandeira é o Centro Geográfico Espacial de uma escola de samba. Ela carrega ali todo o poder de ancestralidade, aquele pavilhão, ele é regado de história, de simbologia, de mística. Então, quando a gente vê que aquilo ali está sendo apagado por alguma outra coisa, fala, meu Deus, não, aqui não, né? Por isso, a questão dos guardiões, eu sempre fui muito, né? Eu não sou uma pessoa que levanta essa bandeira para guardião, eu sou contra guardião, mas eu entendo guardião. Principalmente esse ano, Tarcísio, porque esse ano eu arrumei briga com a transmissão, né, do grupo especial, porque a câmera quer entrar e captar momento, faz parte do processo televisivo, mas ao mesmo tempo não está respeitando a mágica do processo. Pergunto eu, se alguém captando imagem numa ópera em Paris vai entrar, vai subir em cima do palco para captar a emoção. Não vai. Agora, por que com o casal? E o casal ali tem que estar rindo, né? Tem que tá sendo atacado por uma câmera no momento e tem que estar fingindo que nada está acontecendo. Nada está acontecendo, e não pode. E aquilo ali, esse ano me incomodou muito, e o guardião cumpriria esse papel de não deixar passar. Então eu passei a ser contra apenas os guardiões laterais, né, para que o público possa ver, mas os da frente não possam entrar, nem os que estão atrás. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Exatamente, porque eu era contra tudo. Aí esse ano eu falei, gente, eu tenho que revisitar esse meu lugar tão radical de fala, porque pode prejudicar de forma séria, né, um casal na sua evolução, quando você tem aí à frente dele uma câmera querendo entrar ali para captar um momento, né? O meu pensamento é igual ao seu. Eu hoje sou muito a favor das laterais abertas. As laterais abertas, até para não tapar a dança do casal. E principalmente aqueles guardiões altíssimos que tinham, né? Que tapava tudo. E uma linha para poder realmente não deixar que a ala invada, que deixe o espaço. Para ajudar na evolução, justamente. Ajudar na evolução.
E hoje o meu casal também ama esse formato. A gente conseguiu chegar num formato que fosse ideal para eles, assim, que eles se sintam mais confortáveis para fazer o trabalho deles, né? Porque imagina, é muito sério, né? Imagina. Você tá ali naquele lugar, nem consigo me colocar. Duas pessoas defendendo. Carregando toda essa responsabilidade, né? Valendo essa quantidade de pontos, né? Deixa eu só concluir uma questão da comissão de frente que a gente brincou aqui a respeito da cobra. Diz que a cobra, Bruno, ganhou depois o apelido de Anitta. A cobra da comissão de frente da viradora. É isso mesmo, Tarcísio? Por quê? Isso. Na verdade, quando surgiu a ideia da cobra, aí eu ficava assim, né? Gente, eu ganhei um brinquedo de um compositor, né? A gente queria, a gente vamos fazer uma cobra rasteira. Só que aí a gente estava naquela loucura. Primeiro ia ser uma cobra toda feita humana, com as bailarinas. E aí, quando eu ganhei esse presente, eu falei assim, cara, é isso. Aí levei para Priscila e para o Rodrigo. Aí, vamos tentar fazer. Vamos chamar o Nildo Profissional de Parintins e começamos a fazer. De início, a cobra ficou pavorosa. Ela parecia uma lagartixa. Aí a Pri, não, vamos ver um skate elétrico para fazer o movimento. E fomos testando, já aquele trabalho de laboratório. E ela foi nascendo. Aí eu falei, quando ela ficou assim, interessante, eu falei, cara, essa cobra vai ficar tão famosa quanto a Anitta. O nome dela vai ser Anitta. Aí toda hora a gente ficava assim, vamos lá ver a Anitta, como é que a Anitta tá? Vamos decorar a Anitta. Vamos decorar a Anitta, é ótimo, né? Aí virou a Anitta. É porque visitar o Tarcísio no Barracão é muito interessante, principalmente assim, 3 semanas antes do carnaval, quando o processo já está todo finalizado, né? Ele já está praticamente lá ensacando os carros dele. Daqui a pouco bate um na porta dele, vamos lá ver não sei o quê, né? Vamos ver não sei o quê. Tudo tem apelido. Tem os apelidos. E é o Barracão, Paola. E aquela história que tinha um serviço de A e B, maravilhoso, de alimentos e bebidas. É o Barracão, né? Que tem um serviço de alimentos e bebidas incrível, mas conta a sua história. Não, que eu fui perguntar pro Bruno. Eu falei, Bruno, eu quero fazer... É um acoplamento de trás do carro. Eu chamo de quê? De traseirê? Aí ele veio com os termos técnicos. Eu falei, ai, Bruno, obrigado, amigo. Porque eu não sei como chamar. Traseirê. Porque tem o avancê. Tem o avancê. Aí eu fiz um traseirê. Gente, foi tão divertido. Tarcísio, você está completando 10 anos de carnaval no Rio de Janeiro. Isso. Nisso a gente citou aqui en passant suas parcerias. Você teve parcerias com o Jaque Vasconcelos, que foi por onde você começou, ainda com o estagiário dele na Estácio. Depois a gente teve Chico Espinosa, Rosa Magalhães, o próprio Marcos Ferreira, que a gente comentou aqui. Sim. Como é esse trabalho em parceria e esse seu trabalho solo? As dificuldades e as benéfices de cada um deles? Cara, eu acho assim, o trabalho em parceria, ele tem um lado positivo, porque se der errado, você não pode fazer. A culpa não é sua. Não é só sua, né? Mas é muita negociação, é um tempo de negociação, de você ter que abrir mão de muita coisa, cada pensamento. Eu sempre quis fazer parceria assim. Por exemplo, quando eu não cheguei a fazer uma parceria com a Rosa, mas ela propôs que fosse da seguinte forma: Tarcísio, você fica com fantasia, eu fico com alegoria. Eu acho que não daria certo, porque eu acho que as linguagens não se conversam, né? Mas, infelizmente, eu não consegui fazer essa parceria com a Rosa, que eu fui para a Viradouro. Porque você foi para a Viradouro substituir, não ocupar o seu lugar, mas após a saída do Paulo Barros, né? Isso, aí fomos eu e o Marcos Ferreira, na época nós éramos casados. E aí fizemos e foi bom fazer essa parceria com o Marcos, porque a gente já dialogava muito dentro de casa sobre carnaval. Então, eu já sabia muito do que o Marcos gostava, ele sabia muito do que eu gostava. Então, a gente foi utilizando um pouco do melhor de cada um ali naquele processo, né? Já com o Chico Espinosa, eu tinha um olhar muito de aprendizado ainda, né? Vi o Chico como um ícone e fui aprendendo muito com ele. Ele também muito generoso, foi abrindo outras portas. Eu trabalhei nessa época com televisão, com novela, com teatro. Você fez o figurino da novela Jesus na Record, né? Sim, com o falecido Severo Luzado. Trabalhei também com o Alexandre Lozada na Mocidade. Então, foram professores, assim, para mim, que foram agregando na minha carreira. Então, mas, assim, falar em parceria, eu acho que carnaval como um todo é parceria. A gente... Bruno viveu o Barracão, ele sabe o que é.
O tempo todo eu tenho que dialogar e fazer uma parceria com o meu escultor. São o quê? 300 artistas, 350 artistas? 380 artistas, assim. A primeira ideia, ela é do carnavalesco, a decisão final, ela é do carnavalesco, mas o carnavalesco não é a mão que vai fazer tudo, né? Então, a gente tem que negociar, tem que fazer parcerias o tempo todo. Então, eu vejo o carnaval assim, como uma criação coletiva, como uma grande parceria o tempo todo. Quando é um trabalho solo, solo enquanto o carnavalesco, né, ou o diretor artístico, você tem mais autonomia. Eu acho que a coisa vai mais rápida, assim, porque não, vamos por esse caminho, a decisão é esse material, não gostei, não tá legal, e aí a coisa vai. Na Viradouro eu tenho uma facilidade maior, porque eu tenho uma equipe incrível, uma equipe que já está comigo aí há 5, 6 anos. Alguns vieram comigo, inclusive, da Estácio. Já estão 10 anos trabalhando comigo. Então, eu sei exatamente o que eu posso extrair de cada um, o que cada um tem de melhor. Então, eu já penso o projeto. Quem vai decorar isso aqui vai ser tal pessoa, isso aqui vai ser a Chica. E aí, a gente tem uma galera que a gente já se entende muito bem. E a gente chega agora em 2025. Vamos falar agora de 2025, enredo de 2025. Não, o enredo eu aceito. E aí eu vou deixar até uma dica, assim, sabe, Paola? Nós, jornalistas, a gente tem muito um lugar de perguntar para o carnavalesco, para uma escola de samba, o que vai ter de novidade? O que vai ter disso? Eu sou radicalmente contra isso, sabe? Assim, porque como é um processo coletivo e o carnaval, o desfile das escolas de samba é o único, talvez, espetáculo no planeta que não tem um ensaio. A alegoria só vai estar lá naquele dia. Todo mundo fantasiado só naquele dia. Você tem um quebra-cabeça que pode ser montado de diversas formas, mas daquele jeito só uma vez. E depois nas campeãs é só brincadeira. Lá está cumprindo o processo para se divertir, né? Para as escolas que retornam ao desfile das campeãs. Então, eu acho que, quando a gente pergunta, gera muita expectativa disso, isso é um pensamento muito individual, tá? Eu acho que é meio uma falta de respeito com a escola, com o processo de uma comunidade, daquelas pessoas, porque exatamente um boom criativo de uma coletividade, como você citou. Coisas acontecem, a gente pode sentir que, eu acho que isso vai dar muito certo. Mas aí quando a gente quer puxar muito, porque a gente quer puxar, né? A gente quer puxar, inclusive, para ter recorte para amanhã isso virar na home de sites famosos. Mas no meu caso, eu sinto muito esse lugar, essa necessidade de se respeitar esse ambiente mágico, místico que uma agremiação, uma escola de samba carrega. Mas a gente pode democratizar como que chega-se nesse enredo, como sim. essa escolha, contar né? Falar desse grande líder. Né? Eu acho que tem muita coisa aí pra gente democratizar. Contar um enredo, com certeza. O processo de samba, que esse ano eu discuti a beça com ele, tá? Foi. Nossa, Você não gostou do samba escolhido? Não, jamais. Gostei, inclusive. Sem julgamento aqui. Sem julgamento, gostei muito do samba da Viradouro desse ano. Aliás, de várias escolas, e o da Viradouro faz parte desse núcleo de bons sambas. Mas eu vejo que a gente discutiu sobre esse processo de como é realizado um samba-enredo, né? Que hoje o samba-enredo ele é totalmente amarrado ao processo artístico, né? E é um espetáculo audiovisual. Então, o visual ele protagoniza nesse lugar, amarrando o processo artístico da musicalidade, né? Que ele chega com a sinopse, como todos os carnavalescos, ele está cumprindo um processo de que essa parte aqui é muito importante no meu enredo, essa aqui também. Essa aqui vai vir uma alegoria, provavelmente, disso aqui. Eu preciso ter isso sinalizado para a coisa casar. E esse casamento, ele muitas vezes você trava e tira a liberdade. Tira o processo criativo como do ele compositor. teve a oportunidade de, quando ele estava fazendo uma fantasia, caiu ali, né, uma tinta verde, ele pôde daquilo mudar. E um compositor hoje que lida exatamente com essa parte musical do espetáculo, ele está muito amarrado. Sim. Né? Está muito amarrado, né, Tarcísio? Isso precisa a gente conversou mudar. muito isso esse ano. Isso precisa mudar. Inclusive, eu acho que a parceria campeã desse ano da Viradouro, ela ganha muito por conta disso. Porque ela conseguiu interpretar, a gente deu margem na sinopse para isso. Foi um pensamento também, muito do que você tinha conversado comigo, de dar liberdade ao compositor. Tanto que eu mudei a alegoria por conta do samba escolhido.
Porque eles conseguiram levar o samba para um lugar que é uma interpretação do personagem. A gente está falando de um líder quilombola. A gente está falando de uma entidade afro-indígena que ainda se comunica conosco. Então, eles conseguiram trazer para essas causas atuais, né? Esse líder quilombola, ele continua lutando por esse povo até hoje. Então, quando no samba diz o rei da mata que mata quem mata o Brasil, está falando dos dias atuais. Quando ele fala do parlamento das tramas para os quilombos modernos, né? Estão falando dessas pessoas que continuam sendo oprimidas. Então, acho que por isso que o samba ele conseguiu contribuir para além do que a gente tinha feito já do trabalho de sinopse. Eu acho que é esse o caminho. Mas eu acho que isso ainda precisa ser melhor trabalhado. Gosto muito daquela ideia que você me deu. Acho que em algum momento a gente vai conseguir viabilizar isso. Só não vou contar a ideia, senão depois os colegas podem roubar. Gente, só para a gente contextualizar, enredo da Viradouro para 2025, Malunguinho, o mensageiro de 3 mundos, né? Porque a gente saiu aqui falando, estamos falando para o pessoal Já fora da bolha enredo, também. inclusive. Então a gente está falando justamente desse enredo de 2025 que a gente vai ver na Marquês de Sapucaí. Exato, Malunguinho, mensageiro de 3 mundos, uma entidade afro-indígena, um personagem, né, do século XIX, quilombola, líder quilombola, talvez um dos maiores líderes quilombolas do Brasil, se a gente for falar em termos de extensão territorial, né, do quilombo do Catucá, que corta desde Pernambuco até a Paraíba. Um personagem que sobreviveu dentro do Catimbó Jurema através dos pontos que são cantados para ele, né? E que na década de 80 o professor Marcos Carvalho descobriu num registro policial a existência de fato, um registro de morte de Malunguinho. Então a gente tem um personagem que sobrevive dentro de um culto, dentro de um conjunto de magias, dentro da oralidade do povo, da fé desse povo, e que agora entra para a historiografia brasileira e que é considerado um dos maiores líderes quilombolas do Brasil e que a gente quer, como missão, entregar para ele estar no panteão dos grandes heróis nacionais, né? Então, a nossa missão é construir esse monumento ao verdadeiro herói, né? E destruir os heróis que, de fato, não contribuíram para esse povo oprimido, esse povo que realmente sofreu nesse período horrível que a gente viveu da escravidão, né? Então, essa é a nossa grande missão com esse enredo. É um enredo mágico, onírico. A gente está num ambiente de encantaria. A gente fala sobre Jurema Sagrada, a primeira religião brasileira, né, dos povos indígenas do norte, onde se extrai um chá, que é o chá alucinógeno dos pajés, que eu tomei esse chá. João Gustavo, que é o meu enredista, também tomou esse chá. E aí, foi pra onde com esse chá, gente? Para vários lugares. Imagino que não veio de intuição isso. Não, depois do chá. Certeza, é. eu não sei nem... Se esse ano ele desfilou com as baianas, onde será que os efeitos do chá Meu Deus legaram do ele? céu. O que será que Meu Deus, vai trouxeram? dar trabalho pra diretoria da escola. Tarcísio, não? Eu acho que eu tô um pouco mais criativo, amigo. Pelo menos o meu diretor tá ficando maluco comigo. Ele fala assim, Tarcísio, dá um trabalho aí. Bom, a gente está caminhando para o final da nossa Sim, entrevista. uma pena. A gente daqui a pouco encerra, mas eu li uma coisa que eu queria checar com você, que tem um enredo que de repente você gostaria de fazer sobre Euclides da Cunha ou sobre Rogéria, que seriam conterrâneos seus do Cantagalo. Confere Sim, isso? Seria uma vontade sua? Sim, tem o Euclides, né, que fez os Sertões. Mas eu sou apaixonado pela Rogéria, assim. É um enredo que eu gostaria de fazer. Que enredo incrível. E a gente conviveu muito com a Rogéria. Com a né? Rogéria, verdade. Eu não Tanto Paola consegui quanto eu. conviver com ela, assim. Mas, assim, eu sou apaixonado pela história dela, por tudo que ela contribuiu. E ela é um ícone, assim, da cidade, né? A gente, desde pequena, a gente aprende, poxa, Rogéria. Eu tenho muita vontade de fazer. Olha que interessante, gente. Achei bacana, porque da Rogéria eu não lembrava disso. Lá de Cantagalo. Lá de Cantagalo. Codinome de Astolfo Barroso Pinto. Exato. E lá era a Rogéria, Dercy, né? De Madalena, que é do lado também. De Dercy também é cantagalense, né? Porque quando
quando ela nasceu, Madalena fazia parte de Cantagalo. Então a gente desci também a mas Cantagalo. tem um enredo aí também que a gente sabe que é o sonho da Viradouro, que tá aí também guardadinho na gaveta, não tem? Tem um bem babadeiro. Bem babadeiro, sabia? E qual é o enredo, gente? Não sei, tem apostas na internet, eu não sei qual é também. Qual é Tem a gente, aposta na tem internet? gente que aposta que é sobre Joãozinho 30. Seria um bom enredo também. Foi, tem vários mas factoides aí na foi internet. o tal enredo que a Rosa Maria venceu. Foi. Que a gente conseguiu a autorização judicial. A gente foi no advogado aí mais babadeiro de direitos autorais. e aí conseguiu, só que a gente saiu da reunião, aí Marcelinho virou para mim e falou assim, poxa, mas tá todo mundo apaixonado pela Rosa Maria. Eu falei, então vamos fazer a Rosa, que eu também já tô animado E com a guarda Rosa. o outro na gaveta. E tá com o outro então na voltou gaveta. pra gaveta o outro. Pois mas é. tem apostas aí na bolha. Vamos ver qual a aposta, né? Quero ver qual é Tarcísio, essa aposta. a gente agradece a sua presença aqui. Obrigada de dividir suas histórias, suas percepções, suas análises aqui do Carnaval com a gente. E eu peço para você encerrar deixando uma mensagem para quem está nos assistindo, uma mensagem para quem ama Carnaval, sua visão dessa festa. O espaço é seu. Eu que agradeço. É sempre muito gostoso falar de Carnaval. Bruno sabe o quanto que eu amo conversar com ele, aprendo muito. Ai, meu Deus. E queria dizer assim, galera, vamos curtir esse pré-carnaval. A gente está fazendo um trabalho lindo, a gente está tendo muito cuidado para tratar esse enredo, né? Eu tenho certeza que todos os meus colegas, todas as escolas estão muito imbuídas em fazer com que esse espetáculo cresça cada vez mais e que todos possam ter um olhar muito mais carinhoso para a festa, assim. Nós não somos apenas uma festa de alegria, nós somos um espaço de conhecimento, um espaço de educação, um espaço de pertencimento, de cultura, e que todos possam entender o quanto é transformador vocês irem num barracão e entender que tantas pessoas dependem desse trabalho o ano todo e que fazem com que a nossa cultura seja a expressão maior do que a gente tem. Parabéns, gente. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer Tarcísio. conversar Prazer com foi você. todo meu. Obrigada, Tarcísio. Obrigado, amigo. Bruno, Obrigado. meu amigo, meu colega. Obrigada por dividir esse espaço obrigado. mais uma vez. Gente, agradeço a audiência de todos vocês e já deixo marcado mais um encontro com vocês na próxima semana, toda terça-feira, a partir das 8h20 da noite, mais um episódio do nosso Carnaval Sem Julgamento. É isso, gente. Obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.